Chegamos agora à terceira e última explicação. Vou voltar na pergunta rapidinho, só para situar a gente. Por um lado, a gente tem a contagem da ciência, de que o mundo existe há bilhões de anos. Por outro lado, a gente tem a contagem do judaísmo, a contagem da Torá, que a gente se encontra lá pelos 5.780 anos. Como comparar os dois? Como diminuir a lacuna entre esses dois números? No vídeo passado, a gente explicou duas coisas. A primeira explicação do Rav Yosef Rebbe dizia o seguinte, que o mundo realmente tem bilhões de anos. Só que na nossa contagem de 6.000 é somente do último ciclo. O mundo vai ter 7 ciclos de 7.000 anos. Os primeiros, na verdade, são relativos, não são a contagem humana, são a contagem divina. E chegamos lá no número de 15 bilhões de anos. A segunda explicação puxou para o lado contrário. Não que os 6.000 na verdade são bilhões, e sim que os bilhões na verdade são 6.000. Por quê? Porque esses 16 bilhões não é a idade real, é a idade aparente do mundo. Ótimo, juntamos dois. Hoje a gente vai ver uma terceira explicação. Quando você tem uma contradição entre duas opiniões, tem algumas opções de como lidar com isso. Você pode fazer como a gente fez da outra vez, tentar puxar de um para o outro. Você pode falar, olha, realmente é uma contradição, é uma discussão, eu tenho aqui duas opiniões que não andam juntas. Mas a gente quer descobrir um jeito de fazer elas andarem juntas. Então presta atenção. Se, por exemplo, você perguntar para duas crianças, me diga uma coisa, o que você acha dessa maçã? A primeira criança vai falar, uau, essa maçã está uma deliciosa, está doce. E a segunda criança vai falar, uau, essa maçã está muito vermelha. Respostas diferentes. Contraditórias ou não? Não, obviamente não. Doce e vermelho não são contraditórios. Simplesmente cada um está falando de um assunto diferente. Será que a Torá e a ciência estão falando do mesmo assunto? É verdade que os dois estão falando sobre anos, sobre idade. Mas será que é o mesmo assunto realmente? Vamos ver. Tem uma história no Tanakh muito interessante. O Tanakh conta que no primeiro ano de Koresh era um rei da Pérsia, conhecido como Sírio. Ele era um rei, Ciro I ou Ciro II, era o rei da Pérsia, e ele permitiu a reconstrução do Beit HaMikdash. Ele deu a grande permissão, conhecida no Tanakh como Atzarat Koresh, o decreto de Koresh, o decreto de Ciro, que o Beit HaMikdash pode ser construído. E o Tanakh coloca lá um detalhe interessante. O Tanakh fala que ele permitiu a construção do Beit HaMikdash no primeiro ano do reinado dele. Assim está escrito no Tanakh. Só que isso daqui é um pouco problemático, porque historicamente, se a gente comparar quando ele permitiu a construção do Beit HaMikdash, do templo, e quando ele realmente permitiu isso na história geral, na história do mundo, a gente vai ver que não era o primeiro ano. Como o Tanakh, como a Bíblia vem em conta que Koresh, que Ciro permitiu construir o templo novamente no primeiro ano do reinado dele, se historicamente a gente sabe que não foi o primeiro ano. Aqui explicam alguns dos explicadores do Tanakh, eles falam para a gente o seguinte, olha, você está lendo errado. A Torá, a contagem da história na Torá, não é uma contagem objetiva. A nossa Torá não é um livro de história. Ela não vem contar objetivamente o que aconteceu. Ela não vem contar fatos. Ela vem contar o sentido por trás desses fatos. O que eles explicam aqui é o seguinte, olha, realmente não era o primeiro ano de Ciro. Não era o primeiro ano que ele era o rei da Pérsia. Porém, essa foi a primeira coisa de útil que ele fez de um ponto de vista da Torá. A Torá fala, ele fez muita coisa, pode ser que ele já foi rei por 15 anos, ele cuidou bem da Pérsia, cuidou de tudo que tinha que fazer, guerreou, não tem problema. Mas de um ponto de vista da Torá, a primeira coisa de útil que ele fez foi permitir a construção do Beit HaMikdash, a construção do templo. Por isso a Torá chama de o primeiro ano. Historicamente não era o primeiro ano, mas a Torá chama isso de o primeiro ano. Vamos voltar agora para a criação do nosso universo. A nossa contagem de 6.000 anos é baseada na criação, na formação de Adam Arishon, o primeiro homem, Adão, o primeiro ser humano. Será que Adam Arishon, o primeiro homem, foi realmente o primeiro homem? Será que não existiram homens antes? Será que ele foi o primeiro ser humano a ser criado e nada mais existiu antes dele? Não. O Rav Kook traz isso numa carta, e assim aparece no Zohar, o livro de Kabbalah do judaísmo, que existiram homens antes de Adam Arishon. Adam Arishon, que a gente chama o primeiro ser humano, Adão, ele não foi o primeiro, existiram homens antes dele. Porém, esses homens eram primitivos, eles não eram evoluídos, e eles não fizeram nada de bom no mundo, eles não criaram, eles não geraram nada. Eles simplesmente nasceram,
viveram e morreram. A vida deles foi uma vida sem sentido. Não fizeram nada de bom, não criaram nada. Todos esses seres humanos que eram possivelmente um pouco mais primitivos, não eram igual a Adam Arishon, todos eles que não fizeram nada no mundo são desconsiderados. Tudo o que aconteceu, tudo o que existiu, todas as pessoas que viveram antes de Adam Arishon, não tem sentido. Elas não fizeram de nada para o mundo, então a gente não conta. É possível que o mundo existe aí há muito, muito tempo. Não sei quanto, vai ser 16 bilhões, se a conta está errada e são 15, são 5, são 2, não faz diferença. Tudo o que existiu antes de Adam Arishon, tudo o que existiu antes do primeiro ser humano é desconsiderado, porque não aconteceu nada de bom. Não saiu nada disso. Alguém que ele nasce, não cria nada na vida inteira, não cria família, não cria trabalho, não cria amigos, não tem nada, ele nasce, ele vive e ele morre, ele não cria nada, ele é desconsiderado. Não tem por que considerar a existência dele. Todos os seres humanos que tiveram antes não são contados. Então você pega esses fósseis de homens que foram encontrados com 10 mil anos de idade, é possível. De acordo com o Zohar, de acordo com a Kabbalah, existiram homens antes de Adam Arishon. Porém, por não ter feito nada no mundo, eles não são considerados. A nossa contagem de 5.780, ela começa justamente do primeiro ser humano que fez algo no mundo. Então vamos trazer mais um exemplo, só para a gente entender um pouquinho melhor. A Torá conta, imagino que muitos aí saibam, quem construiu o primeiro templo. Quem foi o rei judeu que construiu o primeiro templo em Jerusalém? Sabidamente foi o rei Salomão. Agora eu pergunto para vocês, o rei Salomão foi o rei que construiu o primeiro templo, sim ou não? Imagino que 95% das pessoas que estão vendo aí vão falar sim, foi ele. 5% vai falar não sei, talvez sim, talvez não conheço a história. Não faz diferença. Vou falar para vocês que não foi o rei Salomão que construiu o Beit HaMikdash. Não foi ele que construiu o templo. Como assim? É isso que o Tanakh conta pra gente, é isso que está escrito lá, no livro de Malachim, no livro dos reis, está escrito que o rei Salomão construiu o Beit HaMikdash, ele construiu o templo. Como assim está falando que não? Não. Se vocês estivessem lá, se a gente estivesse lá, vocês iam ver que ele não construiu nada. Ele só deu ordens. Ele falou, vocês vão trazer pedras, vocês vão trazer madeira. Ele só organizou. Foi ele que construiu? Não, quem construiu foram os trabalhadores que foram lá, carregaram de um lado para o outro, trabalharam dia e noite. Mas é possível chamar que ele construiu porque ele era o responsável. Embora na prática, objetivamente falando, não foi ele que construiu, não foi ele que pegou as pedras e pôs uma em cima da outra, mas subjetivamente pode-se dizer que ele construiu, porque ele teve a ideia, ele pagou, ele organizou, ele colocou as pessoas para trabalhar. Em inglês, se costuma dizer que se costuma chamar de história de history. Porém, eu vi uma vez algo interessante. Algo que diz o seguinte, olha, existem vários tipos de história. Existe my story, existe your story, existe his story. Cada um tem uma história diferente. Cada um conta a história do ponto de vista dele. Se a gente pegar reis que guerrearam, e cada um contar como foi a guerra, quem venceu, os dois lados venceram. Incrivelmente, os dois lados venceram a guerra, porque existe my story. Existe a minha forma de contar a história, existe your story, a sua forma de contar a história, existe his story, a forma dele contar a história. Cada um conta a história do seu jeito. A Torá não está contando a história de um ponto de vista realmente cronológico, passo por passo, e contando as datas exatamente. A Torá não é um livro de história. A Torá é um livro de sentido, de significado. Por isso, quando a gente acha que aparentemente tem uma contradição, a ciência fala para a gente de 16 bilhões de anos, a Torá fala para a gente de 6 mil anos, não tem contradição. São dois assuntos diferentes. A ciência está focada no mundo físico, e a Torá está focada no mundo metafísico, no significado por trás de tudo isso. Então existiram homens antes de Adam Arishon, antes do primeiro ser humano? Existiram! Só que eu não conto eles, eu não considero, porque eles não fizeram nada. Eu começo a contar a nossa contagem da existência do mundo a partir de Adam Arishon, o primeiro que teve algum significado no mundo. Isso daqui explica pra gente que realmente não tem contradição. Cada um está falando de um assunto diferente. A Torá fala sobre o metafísico e a ciência fala sobre o mundo natural, o mundo físico. Portanto, não temos aqui uma contradição. Tá bom? Muito obrigado por virem, espero vocês na continuação. Até mais.